Olá a todos, boa noite. Me chamo André Rocha, estamos aqui em mais uma atividade do ciclo de palestras do AGEP. E na noite de hoje nós receberemos o professor Cláudio Giannatelli, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Cláudio, sem mais delongas, fique à vontade para se apresentar, fazer a sua fala. Tá bom. Então, voltando, né, eu agradeço aí a oportunidade, viu, Leandro e André, de estar aqui podendo dialogar e apresentar algumas inquietações, alguns debates que a gente está levando adiante aqui no nosso grupo de pesquisa, no nosso laboratório que chama LABURP, né, Laboratório de Estudos Urbanos aqui da UF, ligado ao PPGG, ao DGEL. E, então, quero aí parabenizar também pelo grupo e pela iniciativa de vocês. Eu vou apresentar hoje um tema que se intitula Neoliberalismo de Guerra, Geopolítica e Petróleo no Brasil. Só vou passar aqui eu vou compartilhar a tela. Espera aí, só um minutinho. Vou compartilhar. Opa. Vocês estão vendo? Tudo bem? André, me diga. Vemos sim, Cláudio. Só não está me vendo, talvez. Eu tenho que voltar lá e fazer aquilo que você me falou, né? Isso. Tá, ótimo. Verifica só se o sinal não vai ficar ruim. Ah, tá. Se o sinal ficar ruim, eu saio. Ok. Bom, estão me vendo bem? Dá para ver o slide aí? Tudo bem? Diga aí, André. Então, vemos bem e ouvimos bem. Tá. Então, gente, essa temática, neoliberalismo de guerra, geopolítica e petróleo no Brasil, a ideia que eu quero apresentar aqui, de maneira muito preliminar, hipóteses, essas coisas que a gente vai estudando, vai trabalhando, e, ao mesmo tempo, vai tentando corrigir a direção, e eu acho que é uma boa oportunidade aqui também para a gente debater com vocês, né? A ideia, então, aqui é de tentar compreender a crise provocada pelo neoliberalismo e de se interrogar sobre o conceito e a prática de soberania, entre outras coisas, né? Procurando analisar os dispositivos da crise na experiência prática, que eu vou dar mais lá para o fim, da indústria do petróleo no Brasil e, em particular, sobre a Petrobras, né? Então, assim, inicialmente, eu procuro definir o neoliberalismo, né, que eu estou chamando aqui neoliberalismo de guerra, bem como a geopolítica, e isso por meio de relações de poder, da fabricação de normas e de técnicas de governo, né? E tento discutir aqui a soberania, né, de que soberania a gente está falando cotidianamente, né? A qual soberania a gente se refere e qual soberania eu me refiro nesse debate. O que eu levanto aqui como um dos pontos de interrogação é a forma que adquire essa ideia de soberania nos tempos atuais, em particular no que diz, claro, o Brasil e a própria questão aí na relação com a indústria do petróleo e a desnacionalização que todos sabem tem progredido nos últimos anos no Brasil, nesse, em particular, é claro, relativo à Petrobras. E, assim, em nome da soberania, né, e é uma coisa extraordinária e paradoxal, aparentemente, o governo atual, em nome da soberania, ele estimula, por exemplo, o incêndio da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado, como todos sabem, né? Estimula a ocupação de terra indígena, de reservas florestais, bem como a abertura para capitais privados nacionais e internacionais de territórios até então relativamente protegidos, né? Também abre acentuadamente os serviços públicos à concorrência, se espoliando os territórios comuns dos cidadãos, como todos sabem. E, em nome da soberania,
né? Se desregula o setor da energia, em particular do petróleo, e se submete o cidadão aos preços internacionais dos combustíveis, que são definidos por oligopólios, como todos sabem. Em nome também da soberania, se ataca os movimentos internos de resistência política, por exemplo, dos governadores e dos prefeitos na atual conjuntura, que procura definir uma política territorial diferencial. E a lista é longa, eu poderia continuar falando aqui de inúmeras coisas, né? Mas nossa questão, como eu invoquei há pouco, uma das questões principais nesse debate que eu queria trazer para você, é como sair dessa armadilha soberanista da extrema-direita, que não hesita em invocar uma revolução conservadora como forma de modernização. Quer dizer, como nos separar, como abordar de outra maneira a soberania, né, nessa relação com o neoliberalismo, com a geopolítica e com a questão do petróleo. As noções de soberania, né, eu esqueci de apresentar aqui o sumário, né? Eu falei primeiro da problemática e agora eu vou entrar na soberania, depois eu vou falar do neoliberalismo de crise ao neoliberalismo de guerra, em seguida da geopolítica e guerra social, petróleo, soberania e neoliberalismo, e, em conclusão, eu vou levantar algumas interrogações. Depois, particularmente quando eu vou falar do petróleo, eu vou mostrar alguns slides. Por enquanto, eu vou aqui acompanhando o meu raciocínio, me ater nessa questão que eu estou apontando aqui com a setinha do mouse, sobre a soberania. Então, a noção, a interpretação que eu estou tendo de soberania, a definição, eu me inspiro um pouco aqui do Dardot e Laval, que essa concepção que eles têm, de um recente livro que eles acabaram de publicar, que se chama Dominer, em francês, dominar, né? Ele é um livro que ainda é inédito em português. Eles escrevem, né, que eles não consideram o Estado como um transcendental às políticas, né, às experiências políticas, mas como uma instituição histórica que se transforma permanentemente em função de problemas práticos que se encontra na sua extensão lógica a soberania, né? Então, a soberania não para de se modificar, né? Ela absorve, tanto no direito público e no discurso político interno aos países, e ao Brasil em particular, as práticas novas de poder, ela se transforma multiplicando suas intervenções e modificando com o tempo, historicamente, a sua justificativa. Então, essa soberania ela está inscrita nessas normas de governo, no sentido amplo de norma, de aceitação social, de inculcação social, e, ao mesmo tempo, de norma jurídica, de lei, de Constituição, né? E que essas normas são sujeitas à luta de poder, né, no entorno da interpretação, por exemplo, da Constituição que faz o Supremo Tribunal Federal permanentemente em relação a inúmeros casos de privatização sobre a Petrobras e as contradições que se revelam de diferentes capítulos da Constituição. Então, essa ideia de uma normatividade que está associada com a soberania, tanto por meio de práticas políticas sociais, como por meio da aprovação de leis e de contratos mais gerais, supostamente entre todos os cidadãos, né? São sujeitas a essas lutas de poder e de interpretação, o que resulta numa maior ou menor legitimidade e na maior ou menor coerência que se estabelece do ponto de vista do corpo político do soberano, que seria esse corpo político que é a nação, o Estado, como a gente sabe, né? Então, que seria, em princípio, o representante do contrato coletivo. Por que eu estou me referindo a essas questões de soberania? Nós temos estudado Foucault, e o Foucault tem colocado em contraposição às soberanias, ou para além das soberanias, né, outros tipos de análise de relação do poder
que envolve, em particular, o que ele vai fazer uma espécie de periodização, que, ao mesmo tempo, ele diz que não é periodização, dessas sociedades de soberania dominantes, até mais ou menos no século XVIII, XIX, e depois essas sociedades europeias, que depois se dissemina pelo mundo, que se transformam em sociedades da disciplina e em sociedades da segurança. Bom, aí não tem muito tempo para se estender sobre isso, mas é como que os modos de governo do sujeito, da arte de governar, diz Foucault, vão se transformar. Só que, ao mesmo tempo, eles vão se transformar pela economia, entre outras coisas, pelo interesse, né? E não mais só pela categoria de soberania, né, que pensava o Estado dentro das suas fronteiras, etc., como o mercantilismo até o século XVIII, com a balança europeia entre os Estados de equilíbrio, protecionismo para exportação e importação. Então, isso é um primeiro elemento, né, que eu trago essa ideia de soberania porque o Foucault, diz o Dardot e Laval, ele não se aprofunda muito, ou quando ele se refere à soberania, ele não discute mais profundamente como que as soberanias contemporâneas dos estados contemporâneos se transformaram, como eu disse, e transformaram as formas de governo e foram transformadas por essas formas de governo, que são as formas de governo neoliberais contemporâneas, fundadas na segurança, fundadas nas disciplinas que os estados, com seus exércitos e polícia, impõem aos cidadãos e internaliza no interior dos estados determinadas políticas sociais, econômicas, etc. Né? Então, o problema que eu me coloco, que a gente tem colocado no debate, é que essa ideia de soberania, né, quando a gente fala, olha, nós estamos perdendo a soberania com a privatização da Petrobras, nós estamos perdendo a soberania sobre determinadas partes do território. O próprio neoliberalismo não respeita mais as soberanias nacionais, pois as coisas são decididas do ponto de vista da globalização, da circulação dos fluxos econômicos, como todo mundo sabe, né? Então, assim, o problema é que essa soberania, que é contestada por uns, defendida por outros em dia, ela sofre mutações, né? Ao invés de essa, que eu vou chamar aqui de antiga soberania, ou da soberania anterior ao período dominante neoliberal, né, ela servia relativamente, segundo a conjuntura histórica, como uma forma de determinados países, como uma forma de contenção do abuso dos poderes privados e estar, de uma certa maneira, a serviço, mesmo que de forma relativa, complicada, contraditória, de uma certa democracia que nós podemos também colocar no condicional, né? Mas que operava, de uma certa maneira, pela ideia de projeto de nação, né? De projeto de país, com arranjos institucionais. Eu coloco aqui no Brasil, claro, isso sempre foi relativamente capenga, de estado de bem-estar social, etc. Então, essa soberania, vamos dizer assim, recente, ela é substituída hoje, via os modos de governo neoliberal, por um outro tipo de soberania, né? Há uma soberania que é colonizada pelo modo neoliberal de governo, né? Então, você vê o que eu quero dizer aí, né, é que se utiliza as crenças construídas epistemologicamente, as verdades construídas, os discursos e as práticas, né, assim, que vieram desde muitos anos a legitimar o Estado, né? E essa legitimação do Estado, ela é reativada no sujeito, nos indivíduos, na sociedade, né, como forma de estar a serviço do que Dardot e Laval chama dos direitos absolutos do capitalismo. Assim, né, o Estado e a sua soberania não acabaram, como muitos podem pensar, com a emergência da globalização, apesar de muitas das funções soberanas do Estado, como eu disse, terem sido transferidas
para organismos internacionais e estarem submetidas aos interesses financeiros globais. Ao contrário, né? A soberania do Estado foi penetrada pelas empresas que necessitam, como nós sabemos, do Estado. O grande problema e a grande questão colocada em relação à soberania, de maneira predominante hoje, é que já não é mais dela defender um território contra possíveis invasores, né, ou intervenções de tropas externas, ainda que socorra em vários lugares e etc. Né? Mas de como, o grande problema é como essas normas neoliberais penetraram o Estado e o conformaram à sua imagem e semelhança. E como o Estado pratica, a partir dos preceitos neoliberais, a guerra contra o seu próprio povo a partir dessa ideia da soberania. Em suma, o neoliberalismo autoritário não é um acidente da história e nem um deslize momentâneo de líderes arrogantes e autoritários. Ele é uma necessidade prática, né? Ou seja, a entregação à ordem econômica global, que é muito favorável ao capital e gera desigualdades cada vez mais obscenas, requer a reafirmação repressiva da soberania do Estado, cuja face policial e punitiva é cada vez mais evidente. Então, essa é a concepção que eu estou invocando aqui de soberania e que nós vamos ver adiante, porque eu falei tão longamente dela. Né? Essa soberania, e agora eu vou passar a falar essa terceira parte, ela está articulada com o liberalismo que o Laval chamou de neoliberalismo de crise, né? E que eu estou chamando aqui, além do liberalismo de crise, também numa palestra do Laval ele fala disso, de liberalismo de guerra. Né? E o que é esse neoliberalismo? Né? Ele não se traduz somente e tão somente por políticas econômicas monetaristas ou austeras, ou por uma mercantilização das relações sociais, ou por uma ditadura dos mercados financeiros. Ele é mais fundamental, esse neoliberalismo, ele tem uma racionalidade política que se tornou global. Né? E o que é essa racionalidade política que difere um pouco das abordagens puramente econômicas, né? Ou se a gente for pensar economicistas, né? É que os governos consistem em governos, numa arte de governar que como chama o Foucault, que transforma tanto a economia como a sociedade como o próprio Estado. Né? Não há necessariamente um a priori da economia, ainda que a economia seja um instrumento de transformação da arte de governar do Estado. Né? Então, o que ocorre é que a lógica do capitalismo, ou dos capitalismos, são tão inoculadas do ponto de vista da soberania do Estado, né? E nos cidadãos, que elas constituem a subjetividade, as normas, para falar como Foucault, de subsistência. Né? Então, há aí um projeto, diz o Laval, radical do neoliberalismo contemporâneo, e talvez mesmo revolucionário, ele diz, eu coloco isso entre aspas, né? Porque ele chama a atenção de um aspecto que o neoliberalismo não se confunde com o conservadorismo, que apenas reproduziria as estruturas desiguais estabelecidas, né? Através da interação das relações internacionais de concorrência e dominação, através da mediação das principais organizações de governança global, como FMI, Banco Mundial, etc. Este modo de governo tornou-se, ao longo do tempo, um verdadeiro sistema global de poder controlado pelo imperativo da sua automanutenção. E aí eu lembro do Ladislau Gabor, que o Roberto Peçanha gosta muito, e que é muito interessante, né, no livro dele, O Capital Improdutivo, quando ele relata algumas pesquisas sistêmicas
sobre o capitalismo, que nos mantém reféns dessas estruturas sistêmicas planetárias. Mas o que o Laval e o Dardot chamam a atenção é que não é só uma questão desses aspectos econômicos ou dos aspectos globais que passariam por cima das soberanias dos Estados. É que os Estados introjetam nas suas políticas, como eu disse, nas suas leis, esses próprios procedimentos e as formas de subjetividade e de visão empresarial do indivíduo e da sociedade que divulga o neoliberalismo. Então, o que caracteriza esse modo de governo neoliberal é que ele se alimenta, e eu acho que isso é um aspecto interessante da análise do Laval, né? Não é que a crise vai levar ao fim do capitalismo, né? Muitas vezes a gente pensa, as crises, por exemplo, de 2008, né? Todas aquelas abordagens que nós temos a partir do Marx, né, dos capitais constantes e variáveis, né, do crescimento desproporcional do capital constante em relação ao capital variável, que tendencialmente tenderia a desvalorar o trabalho e, tendencialmente, como o trabalho produz valor, tenderia a nos levar a uma crise. O que ele diz é o seguinte, e aí um pouco inspirado de Foucault, é que, ao contrário, quanto mais crise, melhor. Quer dizer, ele, na realidade, depois de 2008, o capitalismo saiu mais fortalecido que antes, via esse sistema neoliberal, né? Então, é um governo que governa pela crise, governa com a crise e governa pela provocação de crise. E aí, a gente tem várias coisas, eu vou passar aqui que eu poderia falar, senão eu vou talvez me estender demais. Mas o que chama, para além desse governo da crise, que vive da crise, que precisa da crise e que inocula a crise, um exemplo clássico, tem vários filmes aí sobre aquele período, 2008, 9, 10, 11, 12, né? Le Capital, O Capital, um filme francês, e outros, agora que eu não me recordo, que mostram o cinismo absoluto de bancos, por exemplo, Dalbor fala isso, eu acho que é a Goldman Sachs, né, que é um grande banco de investimento mundial, que, ao mesmo tempo, vendia derivativos para determinados clientes e apostava pelas costas do cliente contra aquele derivativo. Então, assim, há um cinismo absoluto, há uma vontade de crise absoluta, construir um mecanismo de governo neoliberal passando pela financiarização, como todos sabem, etc., que leva à crise, mas os grandes bancos, os grandes grupos, como o Dalbor mostra, 147, que controla a maior parte da economia mundial, de 28 bancos, eles saem mais fortalecidos, mas com maior acumulação de riqueza, provocando mais desigualdade. Mas, para além dessa questão da crise como modo de governo, né, o que assim, me parece que é mais recente e que merece atenção é que o próprio neoliberalismo agora, né, ele se alimenta de reações negativas que ele próprio provoca politicamente e que são reforçadas pela própria hostilidade política que ele desperta, né? O que quero dizer com isso? Que nós estamos experimentando aí uma espécie de metamorfose do neoliberalismo, que não é menos perigosa, como diz o Laval, que o neoliberalismo de crise, né? Onde o neoliberalismo não precisa mais daquela imagem liberal ou democrática, como no auge daquilo que o Laval está chamando de neoliberalismo clássico, que começa nos anos 70 e iria até os anos 2000. Né? Ele diz, né, que esta imagem em si do liberalismo clássico, que concordaria com a democracia, etc., se tornou um obstáculo para a dominação neoliberal. Né? E isso só é possível, né, porque o governo neoliberal não hesita em explorar os ressentimentos de uma fração da população, de parte da população, né, que
ressentimento que ele próprio provocou com as políticas que ele implantou. E aí invoca uma série de coisas ligadas a uma suposta identidade nacional que é fabricada, né, e de pessoas que estão um pouco sem bússola, etc., como a gente tem várias coisas no Brasil indicando bodes expiatórios como forma... Está dando eco, eu acho, André. Bom, enfim, estão me ouvindo bem? Eu estou falando muito depressa? Nós estamos ouvindo bem, Cláudio. Deixa eu só dar um recado, de repente, aos colegas que entraram depois. Nós pedimos para deixar o microfone desligado, tá? Para evitar exatamente o eco. Tudo bem? Qualquer coisa a gente tenta mutar por aqui. Deu até tempo para o Cláudio já beber uma água. Fica à vontade, Cláudio. Então, só para concluir essa parte do neoliberalismo de crise, neoliberalismo de guerra, quer dizer, nós estaríamos já entramos, num liberalismo de guerra social, de guerra contra a sociedade, que se serve daquilo mesmo que ele provoca como justificativa de divisão da sociedade. E os exemplos clássicos aqui no Brasil, o exemplo clássico de Trump, etc., na Europa, outros governos em outras partes do mundo. Então, essa questão da soberania, do neoliberalismo, de crise, de guerra, nos leva a esse debate sobre a geopolítica associada a essa guerra social, certo? Como é que isso está colocado para a gente. Então, eu considero aqui a geopolítica, no sentido do Lacoste, né? Mais um Lacoste corrigido, vamos dizer assim. Para ele, a geopolítica é a análise das rivalidades do poder por territórios que tenham uma significação concreta e simbólica. O que ele diz depende das formas de representação que se fazem os atores em presença e que enviam a ideia de uma nação a divisão em outras escalas dentro dos próprios estados nacionais, né? As ideias mesmo da geopolítica da cidade, a geopolítica dos estados, enfim, como todos nós conhecemos, né? Mas eu diria, para além dessa questão material simbólica do território, que há uma outra camada interpretativa sobre a geopolítica hoje, dessas estratégias dos grupos econômicos internacionais, como eu comentei, né, que atravessam transescalarmente os estados e as regiões, e que, ao mesmo tempo, os estados nacionais, como forma de legitimação desse tipo de processo e que se funda numa espécie de geopolítica ou um efeito geopolítico, né, utilizam retóricas nacionalistas, né, se referindo mais uma vez a um tipo de soberania e a um tipo de geopolítica que hoje está mudada, transformada, né? Mas eles tentam, de uma certa maneira, se apegar a essa geopolítica antiga, junto com essa soberania antiga, quando nós estamos falando de uma geopolítica contemporânea associada ao neoliberalismo de crise e de guerra, que é de ordem transescalar, nível global, e que tem suas ações e seus efeitos, como todos nós sabemos, no nível nacional e dos territórios, né? E, por fim, a noção que eu adoto aqui da política como guerra, e por isso que eu falo de neoliberalismo, de crise, de guerra social, é que a política é vista como uma guerra, e a guerra é vista... o Clausewitz falava disso, né? A guerra é a política por outros meios. O Foucault inverteu, a política é a guerra por outros meios. Então, essa noção de guerra, de estratégia, guerras sociais, guerras simbólicas, guerras de poder, associam a guerra a exatamente todas as relações de poder e as relações políticas, né? Então, eu adoto um pouco essa visão da guerra, né, de todas as formas de poder, de luta de poder, de relações de força, por um território concreto e também um território, vamos dizer assim, abstrato, ou um território que não
tem fronteiras pré-estabelecidas, ou um território que seja fluido, que funcione em termos de fluxo. E os fluxos também são geridos no interior dessa geopolítica global sistêmica que conecta tudo e todos, né? Mas essa geopolítica, ela é, evidentemente, como eu falei há pouco, bem concreta, também bem simbólica, né? Porque ela se reflete e ela se apropria e ela é inscrita em territórios, né, bem concretos que sofrem, e o Milton Santos e outros falavam disso, né, das formas de decisões que são tomadas em escalas diferencial, que atravessa as cidades, as regiões, os estados a nível global, como a gente sabe, né? Então, os territórios, vamos dizer assim, concretos, não são mais de maneira predominante o território nacional, vamos dizer assim, objeto de, grosso modo, de uma pretensão ou de uma tentativa de invasão imperialista, ainda que se ocorra. Estou dizendo que não ocorre, que não haja caso que não possa ocorrer, como a gente assistiu ou tentou ver com o caso da Venezuela ou na Bolívia e em outros lugares. Mas o que há de predominante nessa geopolítica associada com esse neoliberalismo, com essa guerra social, num novo modo de soberania, é uma invasão do Estado, como eu tinha dito no início, dos preceitos neoliberais, né? Assim, a matriz estratégica de transformação econômica e social do neoliberalismo de guerra, ela vai, no nosso caso, no Brasil, de encontro a uma outra estratégia de guerra militar e policial que se refere à famosa segurança nacional dos militares brasileiros, né? E, assim, como todos nós sabemos, e aí eu passo um pouco a falar dessa guerra social, né, que nós temos hoje, né, no Brasil, a gente sabe que essa tradição militar de fazer política do Exército e das outras armas no Brasil, ela é antiga, né? Desde a República, do início da República, né? E ela sempre teve como prioridade uma questão que a geografia sempre discutiu, Antônio Carlos Robert de Moraes, naquele Ideologia Geográfica, já falava sobre isso, né? Se fundou sobre a coesão territorial, a coesão nacional, antes de qualquer preocupação maior com uma guerra externa, a não ser de forma a construir um bode expiatório, um inimigo externo, que estaria se conectando com o inimigo interno. Enfim, essa política de coesão territorial, de coesão nacional, ela sempre predominou dentre os militares brasileiros. Isso eu tiro um pouco da Prost, que é uma pesquisadora sobre o Exército Brasileiro, mas também do Pierro Lerner, que é um antropólogo estudioso dos militares brasileiros, né, e que diz, né, na pesquisa, no livro que ele acabou de publicar o ano passado, que os militares, desde os anos do fim da ditadura no Brasil, nunca deixaram de pensar em estratégias de luta pelo poder, indicando que, desde os anos pós a redemocratização, as estratégias para se colocar na cena do poder deles, novamente, com importância como tem hoje, estava sendo pensado. Então, e ele aí se refere a essa famosa conceito que é analisado por centenas de pessoas ou milhares, das estratégias de guerra híbrida, né, que são diversionistas, né, inversões de posições, por exemplo, onde se projeta no inimigo interno que fundaria a coesão nacional aquilo que eles mesmos pensam, né? Faz como se fosse do outro aquilo que se pensa para si, por meio da reativação de velhos preceitos, por exemplo, do perigo vermelho, do anticomunismo, que virou o antipetismo, né? Difundindo, por exemplo, teorias da conspiração como forma de confundir, dizendo que as esquerdas tinham um projeto gramsciano de poder por meio de influências culturais e do aparelhamento do Estado. Ora, essa guerra dos militares é também a guerra dos procuradores, né? E é muito curioso, por exemplo, ler as posições do Delannoy
e etc., lá de Curitiba com a Lava Jato, quando ele fala nas gravações que a gente vê, eles têm estratégias de poder político. E eles tinham estratégia de fundar um partido político e ganhar dinheiro, e alguns estão ganhando, né? Ao mesmo tempo, eles falavam isso do outro, que é o outro, ou seja, o petismo, que seria associado ao comunismo, que estaria construindo essas estratégias. Então, isso é uma estratégia de inversão ideológica, de inversão da problemática, onde eu construo aquele que eu vou me opor, né? Isso a gente vê, e o Lerner tem belas páginas sobre isso, né? Esse tipo de situação. Então, assim, em resumo, essa guerra multidimensional que se apoia na defesa intransigente do neoliberalismo, das privatizações, do empresarialismo, da concorrência e da desestruturação do Estado, fabricando seus inimigos, criando condições de possibilidade para suas práticas e discursos, construindo os próprios oponentes como forma de legitimar essas políticas e essas políticas econômicas. Então, nós temos aqui, para concluir essa parte, uma associação, e para resumir, entre a soberania, o neoliberalismo de crise e de guerra, associado com a estratégia geopolítica internacional e interna, que se associa uma nova forma de fazer política por meio do partido militar e por meio do partido do que eu chamaria aqui da Procuradoria da República. Dito isso, e mostrando, espero eu ter sido claro e não muito longo, essas diferentes conexões, eu chego ao caso aqui, vamos dizer assim, de exemplificação da questão do petróleo associado à soberania e ao neoliberalismo, né? E aí, nessa parte, o que eu chego, ela é o ponto de interseção, de cruzamento entre o neoliberalismo e a geopolítica, né? Juntamente com essas políticas relativas ao petróleo e à Petrobras. E a Petrobras, eu acho que é importante a gente dizer que ela se inscreve nessas tipologias das soberanias que eu dizia, né? Porque ela foi uma empresa nacional fundada nos anos 50, né? No sentido de um interesse coletivo, né? Se preocupando com a questão do recurso energético fundamental no jogo entre as nações e no jogo geopolítico, como está, como todos sabem, a questão do petróleo. Então, a Petrobras ela vem dessa época, bem como muitos dos seus engenheiros até hoje, muitas das práticas, já até pouco tempo atrás, eram ainda dessa ordem de soberania, né? Porque o setor da energia foi um ponto importante de investimento, como a gente sabe, dos governos do Partido dos Trabalhadores, que multiplicaram os investimentos da Petrobras a partir de 2006. Né? Aí eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês aqui, que exemplificam essas ressonâncias e essas repercussões do liberalismo e etc., que eu comentei anteriormente, a um novo tipo de soberania. Né? Então, aqui a gente vê como essa curva ela é ascendente e, a partir da Lava Jato, ela é descendente. Né? Tem outros estudos aí feitos por economistas que eu não trouxe aqui, o Eduardo da Costa Pinto, publicado pela FUP, pelo DIEESE, ontem, me parece, foi disponibilizado um resumo que mostra os efeitos na economia, de maneira geral, desses processos políticos, jurídicos, militares, né? E de luta de poder. Então, ela teve uma importância importante a partir de 2006, né, na descoberta e na exploração do pré-sal, né, que foi uma das maiores descobertas mundial do petróleo nos 2 últimos decênios. Né? Eu acho que nunca é demais a gente falar. Com o pré-sal, houve uma consolidação de uma certa autonomia energética, né, em relação ao petróleo e gás, que tornou o Brasil um dos atores importantes do plano global no setor. As reservas, e aí, é claro, eu diria também que essa soberania
que essa democracia, entre aspas, do carbono, né, ela vai sofrer mutações e nós estamos entrando numa nova era, né, tentando sair da energia do carbono. Nós podemos dizer, veio um pouco tarde, mas suscita ainda interesses globais das grandes potências e das grandes empresas globais, porque é um recurso estratégico que pode garantir a mudança e a transformação e a passagem no própria forma de energia, o que, diga-se de passagem, a Petrobras, sob os governos do PT, estava fazendo, na minha opinião, muito timidamente, com investimento em energia eólica, solar e etc., que foi totalmente desarticulado e vendido atualmente. A empresa não está mais no setor dessas energias ditas renováveis. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que, para esse gráfico que eu coloquei aqui, né, na realidade, se vocês olharem esse gráfico, o que ele mostra é que as reservas do Brasil, eu estou mostrando aqui em 2019, né, do Brasil em azul, Petrobras é a marronzinha, a mais amarelinha, a Petrobras até 2019 ainda detinha a maior parte das reservas brasileiras, mas que estava em torno de 12 milhões de barris, gente. Ora, e eu acho que isso é importante, porque as reservas provadas relativas ao pré-sal até hoje não foram incorporadas. Aí tem todo um debate, aquilo que se anuncia como reserva provada, entendeu? Por N razões, mas, em particular, penso eu, por razões de interesse político e econômico. Se vocês pensam que com o que tem lá no pré-sal, que vários estudos que eu sintetizei e resumi mostravam, nós teríamos 176 bilhões de barris. O Brasil, hoje comprovada, tem 12, lá no pré-sal. E alguns pesquisadores vão invocar que 25% só disso, né, seria explorável. Outros vão falar de 50%. Né? Então, se eu tenho 25%, eu chego acima de 40 bilhões de barris. Hoje, a Petrobras tem perto de 30 bilhões de barris, se eu considero 25% sobre esses 176 bilhões. Eu espero que todo mundo dá número assim, fazendo aula e falando, é meio difícil, mas por isso que eu fiz esse gráfico. E se essas reservas, a capacidade de explorá-las é de 50%, né, nós podemos ter uma reserva de 80 bilhões de barris e a Petrobras, nas condições atuais, perto de 60 bilhões. Isso é mais de 7 vezes, né, as reservas comprovadas que nós tínhamos em 2019, 3 vezes aqui, só no pré-sal em particular e principalmente na Bacia de Santos. Se você passa por esse outro gráfico, a gente entende melhor, né? Então, nós falamos que o Brasil tem 12 bilhões de reservas de barris comprovada, mas muito mais lá no pré-sal, no mínimo aí 40 e poucos bilhões, mas talvez muito mais. Nós vemos aqui a produção total do Brasil, que hoje está por volta de 1 bilhão de barris por ano, e a produção de 74%, 75% da Petrobras ainda em 2019. Mas ela foi muito mais importante e ela provavelmente vai decair nos últimos anos em função daquilo que eu vou mostrar e falar daqui a pouquinho. Né? E aí, então, você vê, se eu tenho uma produção de 1 bilhão, eu tenho uma reserva aprovada de 12, talvez, volto aqui no gráfico, eu tenho uma reserva de até 80 bilhões, né? Qual é o meu... eu teria aqui 80 vezes só na bacia, sobretudo de Santos, mas também de Campos, né? Com o pré-sal, eu teria 80 vezes nesse caso e mais de 40 vezes nesse caso aqui, mínimo, de exploração dessas reservas em relação ao que é a produção hoje. Então, eu posso dizer que eu posso gerir e trabalhar sobre essas reservas sem necessariamente querer explorá-las, né, até o fim, né, ou utilizar até um certo ponto como forma que se tinha antes previsto de um certo relativo desenvolvimento de uma cadeia produtiva, tecnológica, etc.,
que pudesse internalizar um certo progresso técnico e fazer, como outros países, como a Noruega, etc., criando um fundo soberano que foi criado, né? E redistribuindo esses recursos, em particular o Rio de Janeiro foi muito atingido por isso, em relação à questão do royalty e uma outra forma de redistribuição dos royalties que tinha sido previsto com 70%, 5% para a educação, etc. Isso tudo foi suspenso com a derrubada da Dilma. Mas são outros 500, isso talvez eu esteja me desviando um pouco, mas o que eu quero dizer é que quando você olha esse outro gráfico aqui, o Brasil produz 1 bi, uma boa parte dele é da Petrobras, e o consumo brasileiro é menos que 1 bi, e um aporte do que é explorado é exportado, como está aqui. É um pouco mais de 400 bilhões. Tudo isso são dados de 2019. Certo? Então, e aí, esses riscos que eu estou falando, esse mapa aqui, eu não sei se Francis Mar está aí, mas é um mapa que eu, junto com ele fez, a gente trabalhou nas ideias e nos dados. Esse mapa aqui é aquilo que eu falei há pouco sobre as reservas. Ele traduz nos diferentes regimes de exploração, a concessão, cessão onerosa e partilha, ele traduz essas reservas, aqui é o óleo in place, ou seja, aqueles 176 bilhões de barris, né? Você vê que determinados campos, como Búzios, né? Mero, Libra, ou campos como Lula, né? São campos imensos de petróleo que produzem hoje, por ano, dezenas de milhões de barris ou centenas de milhões de barris. Então, nós temos essa questão que eu falava, territorial da geopolítica, né? Aqui são as águas internacionais, aqui é o polígono do pré-sal, né? Então você está a 150, 100, 200 quilômetros do Rio de Janeiro e de São Paulo, numa vasta área que tem reservas imensas e que estão, aos poucos, caindo entre as mãos. Esse é um outro mapa aqui que o Francis Mar fez, mas que não dá para ver direito, etc. Mas são as diferentes rodadas, né? Porque as rodadas do petróleo, como vocês podem ver nessa legenda, elas tinham parado em função de uma série de coisas, inclusive em relações de políticas e de poder internas conflituosas sobre o próprio destino da Petrobras, e elas foi retomada em 2013, depois que o governo do PT foi derrubado, né, elas foram retomadas num ritmo acelerado, esses grandes leilões, né, e tanto de partilha como as rodadas do regime de concessão, em um ritmo acelerado, 2017, 18, 19 e etc., e continuaram após isso. O que eu acho curioso é que a área que está em exploração no pré-sal, aqui são os blocos em volta da área principal do pré-sal, que já foi leiloada ou que de chofre, foi pela legislação designada para a Petrobras, e aqui são as áreas dos outros blocos que foram sendo leiloados. E aqui, o que é curioso, fora do perímetro do pré-sal, portanto, fora das normas do pré-sal, da própria norma de partilha, se leiloou, né, blocos em alto mar e, sobretudo, são as multinacionais, como Chevron, etc., que se posicionaram nos últimos anos nesse espaço, designando aí a importância do que ocorreu em termos do governo. Aqui são as origens das concessionárias hoje, em termos de produção do petróleo, né? Então, aqui a gente vê como é que era dominante da Petrobras e como, aos poucos, vai caindo. Isso, como eu disse, tende a cair, e as multinacionais, isso aqui propriamente são as concessionárias e com as produções, né? Então, isso aqui tende a aumentar a parte das multinacionais, em particular pelas novas formas de gestão e esses leilões que se fazem com esses blocos que eu mostrei, né? Aqui, bom, aí eu passo para uma outra questão, viu, André? Eu não sei quanto tempo me resta aí.
Ô, Cláudio, fique à vontade. Você pode terminar a sua fala, concluir o debate. Então, tá. Então, aí o que eu gostaria de falar agora é sobre a questão, esse outro mapa aqui, sobre a questão propriamente com os riscos que se apresentaram aí, que eu falei do pré-sal, na desnacionalização das reservas, tanto por meio da legislação, dos leilões que foram efetuados, né? Mas também, aqui esse mapa, não sei se vocês conseguem ver direito, a Petrobras está vendendo campos de produção, blocos de exploração terrestres e marítimos em todo o território nacional, em particular, né, isso aqui é um mapa também que o Francimar fez, que a gente está discutindo aí um artigo sobre privatização, né? Pode-se notar as privatizações, o que está em vermelho é privatizado, né? Na bacia de Campos, né? Que é um dos lugares que a empresa tem vendido, tem saído e tem tido um impacto fenomenal, né? E aqui, nessa cor mais amarelada, são também, sobretudo na bacia de Campos, os campos com anúncio de venda, né? Os pontinhos vermelhos são as plataformas, né? Então, grosso modo, para ir rápido, né? Os blocos verdes são os blocos operados pela Petrobras, e onde tem aqui as plataformas por vermelho do pré-sal, é onde a gente viu há pouco como que é distribuída essa produção. Então, ela vendeu, hoje está vendendo a quase totalidade de suas participações em empresas de outros países, bem como vendeu empresas coligadas e controladas, em particular, também de infraestrutura, como gasodutos e, sobretudo, também a BR distribuidora, na fase de distribuição, e que é o que a gente pode ver aqui com os gasodutos, né, da NTS, da TAG, que foi muito comentado, que são estratégicos e fundamentais, que foram vendidos, né? Aqui também tem as refinarias, que são prometidas em venda nessa coluninha roxa aqui, né? Aqui a da Bahia, né? A Elan, que já foi vendida, mas que foi contestada sua venda, enfim. E todas essas vendas, eu vou passar rápido, todas essas vendas, né, elas deram como receita para a Petrobras isso aqui, né, 35 bilhões de dólares. Isso equivale, para vocês terem uma ideia, de 2013 a 2019, essas vendas. De diversas coisas, tanto dos campos, dos blocos, das participações do investimento internacional, na infraestrutura, na distribuição de combustível, etc., que eu comentei há pouco, né? Esses 35 bilhões equivale a tão somente 5% da receita total líquida da empresa do mesmo período de 2013 a 2020, né? E uma questão que eu acho que é importante a gente colocar é que a própria diretoria, e tem um artigo do Edilson que comenta sobre isso, de outras pessoas, é que as próprias empresas, e no caso aqui em particular da diretoria da Petrobras, ela tem interesse na multiplicação dessas privatizações e na desnacionalização, né? O que o novo indicado para a presidência, eu acho que ontem ou hoje iam decidir se ele assumia, que é um outro general Luni Silva, né? Ele deve continuar essa política de privatização, e essa política serve para aumentar artificialmente os resultados financeiros, né? Tanto é que em 2019, uma boa parte do que foi distribuído como dividendo foi produto das vendas, e, ao mesmo tempo, aumentando os resultados da empresa relativamente às suas vendas, etc., eles constroem indicadores que fazem com que os salários dos diretores, as remunerações, os prêmios dos diretores também sejam aumentados em função disso, né? E aí, também, eu acho que associado a essas questões que eu mostrei da desnacionalização, aqui é um caso importantíssimo, que nós vemos o controle acionário da Petrobras e o que os acionistas, né, que aproveitam dessa redistribuição de dividendo, quem são esses acionistas? Então, nós vemos que hoje o governo federal está por um triz o controle do capital da Petrobras.
né? Ele tinha, junto com o BNDES-A, FGTS Petrobras e outros fundos de participação social e Caixa Econômica, ele tinha 65%, 66% do controle do capital da Petrobras. Tudo isso foi vendido. E os investidores estrangeiros, que eram 11%, hoje se chama de não brasileiro, eles estão perto de 40%. São esses que são remunerados pelo próprio desmonte da Petrobras. Né? Isso eu já mostrei. Eu concluo aqui dizendo algumas questões gerais. Voltando lá no início, viu, André, te peço aí clemência, acho que eu já passei do meu tempo, mas a conclusão é o seguinte, ou interrogações. A gente sabe hoje que a Petrobras esteve no centro da operação de guerra híbrida comandada pelo Partido de Curitiba e instrumentalizada pelo Partido Militar, o que levou à desestabilização política e econômica do país, bem como do Grupo Petrobras e as empresas prestadoras de serviços, suas associadas, como as grandes empreiteiras brasileiras. Hoje está largamente comprovada a participação do Departamento de Justiça americano, do FBI e de outras instâncias oficiais do Estado americano nos processos intentados contra a petroleira. Essas relações foram facilitadas e solicitadas pela Lava Jato, que operou mão na mão com esses setores americanos, inclusive ajudando-os a aplicar uma multa bilionária na empresa por negociar, porque a empresa negociava na Bolsa de Nova York. Né? Esses valores, como todos sabem, foram bloqueados pelo STF. Também nós tivemos acesso, tanto pelo Snowden como pelo Wikileaks e Júlio Assange, várias gravações de interesses de espionagens do grande, entre aspas, irmão do Norte. Enfim, diante de todos esses fatos, né, que eu invoquei, da desintegração da Petrobras, dos efeitos econômicos e territoriais desse processo que associou a guerra neoliberal com a guerra híbrida, por meio do desmonte, né, de visadas relativamente soberanas de governos petistas e de construção de um caminho relativamente original no concerto das nações e diante da globalização, resta-nos a conclusão de que a soberania introjetada no Estado, né, que introjetou o espírito de empresa, ela provoca a desnacionalização de sua principal empresa, que é do período anterior daquela partição que eu fiz da soberania, né, demonstrando por aí um aparente paradoxo, que é o Estado-empresa, que tem empresa como modelo, que difunde a empresa como modelo, né, que difunde todos os serviços sociais, a transformação da saúde, educação e empresa, né, e que invoca a livre concorrência, etc., ele se desfaz, ao mesmo tempo, da Petrobras, né, entregando o que eu estou chamando aqui as joias da coroa de um outro tipo de soberania anterior, né, que é diferente, como eu falei antes, da soberania e de guerra neoliberal e estadofóbica que nós vivemos hoje, em particular em relação à economia. Né? E assim haveria, na minha opinião, uma espécie de novíssimo imperialismo fundado nessa guerra neoliberal, comandada a geometria variável por grandes corporações, com os apoios dos seus estados, é óbvio, a gente sabe, o Trump fez isso em relação ao GAFAM, né, em relação a Google, Facebook e etc., em relação a outras grandes empresas americanas, quando eles têm que lutar do ponto de vista político internacional, de imposição de padrões econômicos, etc., esses grandes estados eles tomam partido dessas empresas. Né? Então, esses estados associados com essa corporação, em que eles mesmos são ultrapassados por essas corporações, mas que precisam desses estados como forma de introjeção e de controle social de guerra, né? Esses estados apoiam a guerra híbrida, esses governos, com a utilização de métodos de uma provocação de crise permanente que se constitui por meio de um governo à distância que usa as normas e normações do meio social e territorial
para legitimar suas ações e para convencer parte das populações de sua bem fundada ação apoiada na herança autoritária e oportunista das classes dominantes brasileiras, como mostrou Florestan Fernandes, o Teotônio e outros, né, que não aceitam nem ceder os anéis de sua riqueza, quanto mais os dedos. E, por fim, realmente vou acabar, uma questão para concluir é sobre qual tipo de soberania nós deveríamos invocar para se construir uma autonomia territorial com referência a um Estado que já não é mais aquele do passado, para se contrapor a essa soberania da tirania neoliberal atual. Isso, eu digo, porque se verifica atualmente que os interesses individuais e das unidades empresariais se acapararam da mecânica do governo e do Estado e atravessam todas as instituições estatais e governamentais, inclusive STF, parlamento, governo municipais, estaduais e tal, tornando a soberania uma forma de legitimação da ordem neoliberal que invoca justamente a soberania dos signos nacional e da guerra, como forma de repressão tirânica sobre os dissidentes da ordem política, ativando nos sujeitos processos sacrificiais associados à religiosidade, uma suposta identidade mística que evoca um líder como significante último da salvação nacional. Ou seja, minha questão, como retirar o monopólio da soberania neoliberal das mãos do governo e construir uma outra soberania individual e coletiva, radicalmente democrática e antiglobalização? Como fazer isso nos quadros do Estado Nacional e como articular essa situação com outros movimentos Estados Nacional que se inseririam no mesmo processo. São muitas questões, muito vastas, muito complexas, mas eu paro por aqui e peço desculpas por ter me adiantado e falado aí um pouco além do tempo. Obrigado, André. E demais. Obrigado, Cláudio. A sua fala foi muito importante, principalmente na atual conjuntura que nós estamos vivendo e passando no Brasil, sobretudo falando da importância da Petrobras, né? A gente está falando aí de uma empresa de forma muito, muito singular, né? Porque ela trata literalmente de questões do âmago geopolítico contemporâneo. Eu quero levantar aqui apenas a discussão, porque o que o Cláudio levantou do ponto de vista teórico, né, são muitos debates que não se encerram hoje. Eu acho que esse final dele, tentei anotar as questões, eu falei, nossa, vou parar porque elas não têm respostas aqui, acho que de imediato. Porém, os nós teóricos que ele levanta são muito importantes. O primeiro deles, que é a relação da soberania, na qual ele volta agora ao final, ela parte do pressuposto de se pensar uma outra soberania para além dos moldes do Estado neoliberal, tal como nós concebemos. E aí a gente tem feito uma leitura, e eu diria que não é uma leitura apenas brasileira, que é importante a gente contextualizar, porque trata-se de uma leitura latino-americana. Todo o processo de redemocratização, né, que a gente pode chamar assim, desde os fins das ditaduras militares na América Latina, todas elas nasceram com democracias neoliberais. Se a gente vai fazer a leitura aí com a Argentina, com Menem, o Brasil, né, dos anos 90, todas elas abrem com o debate neoliberal, com privatizações em cursos, com essa discussão de que a inserção numa economia globalizada ela pairaria num sentido da desnacionalização das estruturas produtivas. E, para mim, o que está em jogo, e é do que o Cláudio levanta, é que chama-se de nacionalismo ou de soberania a opção de desnacionalizar. A grande discussão é que essa estratégia que nós chamaremos aqui de geoeconômica e geopolítica,
ela, na realidade, atende um interesse, que é o interesse de um Deus. Eu chamaria do Deus do mercado, né? Do Deus do neoliberalismo. O mercado é aquele que designa os interesses na qual esse Estado que está posto acaba construindo as suas estratégias. E eu achei muito importante as falas do Cláudio, sobretudo essa leitura cartográfica, né, sobre os postos de petróleo e a importância do pré-sal. O quanto essa perspectiva do recurso estratégia, é o que o Rafestan, o Cláudio Rafestan comenta, o quanto que esse recurso, território e estratégia estão contidos nessa geopolítica, nessa geoeconomia que está envolta com a Petrobras. Eu queria lembrar aqui alguns debates, né? Assim, alguns colegas têm colocado algumas coisas aqui, mas é lembrar o seguinte: o Leandro colocou um texto da qual vocês podem ter acesso das reflexões do Cláudio, que está aqui na Espaço Economia, publicado no último número. E a gente quer agora abrir para reflexões, né, dos outros colegas. E eu queria aqui registrar, né, o agradecimento a todos os presentes, os professores, o coordenador da pós-graduação em Geografia está presente, o Márcio, o colega Guilherme está presente, além de outros, né, o Denis Castilhos aqui está presente, e outros colegas mais. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença. Os alunos da graduação e do mestrado também. Então, a gente quer abrir para o debate, perguntas aí de vocês. Então, Cláudio, eu queria fazer uma pergunta para você. Se eu posso inaugurar a pergunta, você fala aí de estratégias com outros estados que estão em posturas similares. Eu gosto muito de pensar a partir da América Latina. Então, eu faria a pergunta: não seria, então, interessante pensarmos alternativas com países que estão produzindo gás e petróleo, por exemplo? A Argentina é um importante produtor de gás natural, a Bolívia, gás natural, a Venezuela de petróleo. Por que não pensarmos em consórcios sul-americanos? Que é uma discussão, né? O quanto a gente pensa essa gestão dos recursos energéticos e do papel que esses estados têm. Lembrando que cada país tem, desses que eu citei, tem políticas diferentes, né, para a gestão dessas empresas de gás e petróleo, e tem também para a gestão de suas economias aí, né? Eu queria abrir aí para outras perguntas, Leandro, se quiser levantar uma pergunta. E aqui nós temos alguns colegas. O Denis Castilho levantou uma fala, o Lorenzo. Eu queria saber se vocês querem perguntar, falar. Fiquem à vontade, gente, a falar, porque esse espaço é um espaço literalmente de diálogo. Ô, André, boa noite. Minha conexão está muito ruim, eu preferiria que você lesse, tá bom? Tá, é o Denis que falou aqui? Sim. Então tá certo, Denis, vou fazer a leitura. Para iniciar aqui o debate, Denis coloca no chat: Cláudio, logo após Temer ter assumido o cargo na presidência pós-golpe, a lei do pré-sal foi revista. Manchetes mostravam o golpista apertando a mão do CEO da Shell. Você destacou bem o papel do FBI ou do FBI no golpe. Gostaria que comentasse um pouco mais sobre o papel das petrolíferas como Shell, Chevron, ExxonMobil em todo esse processo de golpe no Brasil. Parabéns aos amigos da Rural pela organização deste momento e ao Cláudio pela excelente reflexão. Obrigado aí, Denis, sempre aí pelas suas colocações. O Juscelino coloca aí a excelente apresentação, doutor Cláudio, com suas considerações, lança luz sobre diversos aspectos dessa temática tão importante. E é isso. Quem quiser fazer perguntas ou listar, pode colocar o nome aqui, a gente abre espaço. Vamos deixar o Cláudio falar, pelo menos já tem 2 questões aí para ele. Fique à vontade, Cláudio. Não, Denis, eu agradeço. Depois eu falo da tua, André, a sua questão. Na realidade, eu havia feito um levantamento, Denis, que eu acabei que depois eu não tive mais tempo, de todos os documentos de espionagem ou de uma empresa americana que trabalhou
para os órgãos de espionagem, para o FBI, para a CIA, etc., americanos, quando, a partir do Wikileaks, eu baixei milhares de referências à Petrobras nesse grande arquivo que o Julian Assange botou à disposição de 2013, 2012 para cá no Wikileaks. Mas uma das coisas, então, isso é um aspecto que eu, infelizmente, não explorei mais, mas uma coisa que, de memória, além de, como eu mostrei, a Shell, a Chevron, a Exxon e também os chineses, é importante dizer, geralmente em parceria com a Petrobras, estão muito presentes no pré-sal e cada vez mais presentes no petróleo no Brasil. Você teve, por exemplo, um outro caso clássico, que é aquele do José Serra, né? O José Serra, ele foi o Wikileaks, se eu não me engano, o Snowden, eu não lembro mais, que disponibilizou um diálogo dele exatamente com a CEO foi a Exxon, né? Eu já não lembrava, que mostrava os interesses, que ele estava defendendo os interesses das empresas multinacionais e que eles pretendiam mudar as formas de regulação. Então, essa mudança, porque é uma espécie de blitz, por isso que eu falo de guerra, né? Foi uma espécie de blitz, né? Total, de um lado, a retomada, a transformação e a mudança das regulações, a tirada da obrigatoriedade da Petrobras participar lá do pré-sal, ela ainda tem a prioridade, mas ela pode dizer sim ou não, uma série de outras mudanças que aconteceram, vai de par e passo com a retomada dos grandes leilões que foram feitos pela ANP e depois, em seguida, com as privatizações. Então, você vê que todas essas coisas coincidem no espaço e no tempo, e essas estratégias, essas movimentações dessas multinacionais efetivamente estão aí. Agora, eu digo também, Denis, uma outra questão que eu acho que é importante de ver é que essas multinacionais, desde os anos 80 e 90, têm parcerias com a Petrobras. O que dizem os engenheiros que participaram da descoberta do pré-sal é que muitas delas, inclusive, num determinado momento, abriram mão de determinadas parcerias nos antigos regimes, né, anteriores mesmo à partilha, do regime de concessão, porque não acreditavam que seria possível encontrar petróleo lá no pré-sal. Tem todo um debate sobre isso. Mas elas sempre participaram de uma maneira ou de outra, seja ou com outras multinacionais parapetroleiras, né? O Franchmar fez um levantamento sobre essas parapetroleiras no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, e que eu acho que está lá naquele artigo aí da Espaço Economia, foram sempre importantes do ponto de vista da cadeia produtiva. Mas, como a gente sabe antes, tinham uma maior demanda de participação nacional na produção do petróleo, tinham um maior controle pelo modo mesmo de regulação que havia. Então, não é que essas empresas não estavam presentes, não é que elas não tinham interesses, né? Mas essa coisa vai acontecer uma virada a partir de meados dos anos 2000, com a descoberta do pré-sal, com, em 2013, a vinda do vice-presidente lá na época, o Biden, aqui ao Brasil na conversa com a Dilma, que aí resultou ali na questão de se colocar um leilão de um grande bloco de petróleo no pré-sal. Então, teve pressões, negociações de diversas ordens, no interior do governo, no interior do PT, e são coisas que eu comecei a desvendar um pouco com várias entrevistas que mostram, inclusive, esses lobbies de grandes empresas privadas multinacionais aqui no Brasil. Bom, aí o André falou dessas estratégias, sim, por que não, né? Mas nós teríamos a Petrobras, um artigo que a gente está fazendo junto com o Francismar agora, e que algumas coisas que eu mostrei ali são dele, ela já está praticamente, bom, seja do ponto de vista das ações, ela está no limite do controle do Estado, do ponto de vista do que ela está vendendo dela. Então, é uma liquidação em regra que está colocada. Então, se não houver, André, uma mudança de poder político e que volte, como o Lula falou, a renacionalizar
à Petrobras, ele já disse, declarou isso semana passada, né? Eu não vejo muito bem como que as coisas vão caminhar, né? Mas eu acho que sim, é factível. Na realidade, havia estratégias do Brasil em vários campos, né? A gente, né, tem hábito de dizer, não, mas também começou certas vendas lá durante o governo PT. É verdade. Também os governos PT fizeram uma espécie também de relação, de discussão com o mercado financeiro, é verdade. Mas aí, como eu sempre digo, inspirado um pouco no Foucault, né, não vamos desqualificar o menos ruim pelo ruim. Né? Então, não dá para comparar Deus com Zé Buchudo, dizendo mais classicamente. Né? Enfim. Aí eu não sei se tem outras questões aqui do Flávio. Tem uma questão do Flávio aqui, vamos ler aqui. É. Leandro faz a pergunta, então, após, Leandro. Vou ler a questão do Flávio. Ele diz: pois é, após a Lava Jato, a Petrobras deixou de ser uma empresa de energia para ser uma empresa de pré-sal, justificando essa mudança pelas políticas de má gestão de seus recursos, refinaria de Abreu e Lima e Compérgio. Como reverter esse quadro de foco apenas no pré-sal, ou upstream? A pergunta aí, um comentário do Flávio. Obrigado, Flávio. Flávio, eu também estou me perguntando como é que nós vamos fazer, porque, olha, vocês viram os mapas que eu mostrei, a gente tem um artigo aí que era para ter 20 e poucas páginas, não sei se o Francisco Mar está aí ouvindo, mas ele chegou a mais de 50, porque tem uma lista enorme de... Todo dia tem coisa nova, todo dia estão vendendo e, efetivamente, estão desintegrando, literalmente, a Petrobras. Quer dizer, é uma empresa verticalizada, né? Fala do poço ao posto, a bomba e etc. É uma empresa que tem uma série de problemas no passado, inclusive ecológicos, ambientais, que nós não devemos esquecer e esconder, mas hoje, com essa desintegração produtiva, essa desintegração, essa venda dos ativos, etc., inclusive isso tem reflexos sobre o território que são terríveis, né? Porque nós aqui no Espírito Santo estamos analisando isso agora. O Espírito Santo é muito menos atravessado pelas estruturas de petróleo que o Rio de Janeiro. O Rio é, sobretudo, no mar. No Espírito Santo tem bastante petróleo em terra, né? Mas a principal parte também está em mar, também está lá no sul do estado, também está na Bacia de Campos. Mas aqui, quer dizer, a Petrobras, apesar de tudo, havia um diálogo com os movimentos que a criticavam, financiamentos de políticas sociais obrigatórios, acordos que eram feitos. Hoje em dia, com essa fragmentação de empresas que estão comprando locais, nacionais, multinacionais, campos em mar e terra aqui, você está assistindo a uma multiplicação dos atores e, ao mesmo tempo, a uma degradação das condições de trabalho que se opera também a nível da Petrobras, com hibernação de plataformas, com venda de plataformas, com terceirização do trabalho, que é uma questão que a gente não falou. Então, as perspectivas são extremamente terríveis. Eu não sei como reverter esse quadro, mais uma vez, ou se muda politicamente, muda a direção da Petrobras. Não acredito, diante do que... E acho que alguns ficaram muito entusiasmados, inclusive na AEPET, me pareceu, pelo menos, na Associação dos Engenheiros da Petrobras, com a entrada desse militar, com a crítica do governo, à questão do preço. Isso, mais uma vez, é diversionismo, é fumaça. Né? No fundo, estão passando o rolo compressor e como vão privatizar agora a Eletrobras e outros setores, isso já está decidido, já está sendo feito. Então, não acredito que, porque ser militar, porque ainda tem algumas pessoas que acreditam ainda naqueles militares nacionalistas, isso acabou. Né? Tem vários pesquisadores, um eu citei aqui, o Lerner, já mostra que não é por aí. Eles comungam todos com o neoliberalismo. Né? Então, eles dão a entender que a divergência entre eles pode até ter minoria, mas e são eles que hoje comandam o Estado brasileiro. Né? Eu acho que isso é importante de dizer. Né? Então, aquela velha divisão que tinha lá atrás, na época do Geisel, militares mais nacionalistas, menos e tal, ela, na minha opinião, a partir do que eu tenho lido, estudado, não existe mais. Né?
É isso aí, Cláudio. É engraçado porque, assim, isso é um dos temas que eu ia perguntar a você, eu ia fazer esse comentário, porque é muito comum, né, você ter alguns discursos de que, caso os militares não estivessem ainda no poder, né, junto com esse governo, o processo de privatização seria muito mais violento. Mas não é isso que nós temos visto, né, na prática, né? Não. Então, acho que você já respondeu até mesmo aí os debates que se levantam aí. Bem, eu vou passar aqui para o Leandro fazer a pergunta, depois o Robson faz a pergunta e eu leio as outras perguntas que foram feitas no chat. Leandro? Cláudio, me ouvem? Oi, estou te ouvindo. Não estou te vendo. Espera aí, deixa eu... agora estou te vendo. Primeiramente, tem que reforçar os parabéns ao Cláudio pela excelente apresentação, que não é surpresa para ninguém, né? Obrigado, Cláudio, mais uma vez, não nos custa reforçar pela generosidade de sua fala, pela qualidade analítica que você apresentou de um tema tão importante. Saldo também os colegas que estão, novamente saldo aqui os colegas que trouxeram suas turmas, o professor Guilherme Ribeiro, o professor Márcio Rufino, colegas que ainda estão os prestigiando, Robson Dias, Denis Castilho, Leandro Bruno, isso é muito importante, né? Entre tantas dificuldades e lutas, a gente aproveita um pouquinho desse teletrabalho, desse trabalho remoto, esse trabalho olhando para o computador, para ter amigos o tempo todo, rever os amigos, para dialogar, para aproximar de alguma maneira essas grandes distâncias. Bom, Cláudio, eu vou te fazer duas perguntas, mas uma de cunho um pouco mais teórico, não nem de teórico, mas apenas analítico provocativo. E a outra pergunta é uma pergunta simples e talvez boba, mas eu não vou deixar de fazer, não. Do caráter teórico, chamou muita atenção a sua divisão dos tipos de neoliberalismo, né, de um neoliberalismo de crises para um liberalismo de guerra. Acho que isso aí é uma ótima observação sobre os tempos que vivemos, né? Então, que resgatando um pouquinho, né, provavelmente o Dardot e Laval você utiliza, Nova Razão do Mundo, que eles falam de uma ordem ademocrática, né? Claramente eles não conciliam o neoliberalismo com a democracia. David Harvey descreve com muita clareza a adequação do neoliberalismo com sistemas autoritários, violentos, ele diz que está na raiz do modelo, tanto que a adequação com o neoconservadorismo se deu de maneira muito simples e rápida, né? O Harvey provoca a pensar isso no livro Neoliberalismo, História e Implicações, e por isso ele aproxima a China e neoliberalismo também como uma observação de vanguarda, porque o controle estatal ajuda, de certa maneira, que o mercado, vamos dizer assim, possa usufruir dessas liberdades. Eu tenho até um texto, um livro do Perry Anderson, né, que se chama Espectro, da direita à esquerda no mundo das ideias, é uma coletânea de sites, que ele mostra que a própria questão, a própria mudança, né, de um liberalismo político para guerras humanitárias, a violência, como uma estratégia típica de ampliação do cordão econômico neoliberal. Então, eu vou fazer uma pergunta muito simples, né? Até que ponto, né? Onde há liberdade no neoliberalismo? Até que ponto que o neoliberalismo ainda apresenta algum tipo de corpo teórico com base na liberdade que não seja a privatização e a violência de mercado? Né? Até que ponto que esse conjunto analítico que emerge, principalmente com as obras de Hayek e Friedman, ainda substancia um modelo que parece muito mais uma ação imperial, uma ação violenta, uma ação conservadora, na qual o Estado utiliza uma espécie de álibi com raiz no liberalismo para praticar sua violência, sua forma conservadora e suas características autoritárias. Então, é uma provocação até que ponto que a gente está ainda usando um termo, talvez, que esconda, de fato, outros, violência, imperialismo, ordens ademocráticas, enfim. A segunda pergunta ela é muito simples, e qualquer coisa eu falo e já desligo a câmera se a pergunta é demasiado simples. Cláudio, como é que você vê a mudança na direção da Petrobras? Se isso, de fato, pode alterar a política de preços, ou se estamos fadados a pagar um preço de tal forma proibitivo
na gasolina, que daqui a pouco o próprio trânsito diminuirá, porque ninguém vai ter condição de arcar com os custos dos combustíveis. Então, vamos ter a solução para o trânsito caótico urbano, ou seja, a diminuição de veículos pela falta de dinheiro de uma certa classe média desfavorecida e dos pobres de poder arcar com combustível que movimenta seus carros. Essa segunda pergunta empírica, mas eu gostaria... Pergunta um pouco mais de opinião, mas eu gostaria de ouvir o Cláudio se ele tem alguma opinião formada sobre a questão. Obrigado. Tá? Respondo aqui, André? Ô, Cláudio, vamos passar para a próxima pergunta. Acho que vale a pena fazer um bloco. É o professor Robson Dias. Robson, fique à vontade, pode abrir a câmera, o microfone, fazer a pergunta direto. Oi, tá me ouvindo? Ouvimos. Bom, não sei se minha câmera está aparecendo. Um prazer rever todo mundo aí, né? Professor Cláudio também, que eu tive o prazer de conhecer lá no Enamped em 2019. Parabenizar também pela excelente palestra, que ao mesmo tempo que informa, deixa a gente revoltado, né? Mas, assim, eu também queria fazer duas perguntas, assim, baseado numa coisa. Sempre quando a gente vai ler um pouco sobre a história do capitalismo, a gente observa muita similaridade, é claro, né, com todos os cuidados que a gente tem que ter a respeito dessas comparações históricas, mas assim, o final do século XIX, início do século XX, com o final do século XX e início do século XXI, em que a gente teve aí nesses dois períodos, um período assim, né, de hegemonia do pensamento liberal, né, do primeiro liberalismo, agora do segundo liberalismo, e alguns eventos até parecem, inclusive a pandemia, né, que em 1918 teve a gripe espanhola e a gente tem aqui o coronavírus em 2020, né, muito próximo. E, ao mesmo tempo, a gente vai observar que muito próximo também você começa a ter sinais de colapso, tanto naquela fase, né, naquela fase, foi em 1914, quando você teve ali, de fato, o início da Primeira Guerra Mundial, e a gente teve em 2008, né, aquela crise econômica que também, né, vem trazendo muita instabilidade nessa questão dessas mutações que o Cláudio muito bem demonstrou. E uma outra similaridade também é que, final do século XIX, a gente estava tendo uma transição de uma hegemonia, que era uma hegemonia europeia. Está funcionando ainda? Aqui me reiniciou. Estão me ouvindo ainda? Ouvimos você bem. Sim, é porque apagou tudo aqui. Aí nós vimos uma hegemonia que era a hegemonia inglesa, né? E que também na época era a Inglaterra era o grande centro de propagação do pensamento liberal da época, e que você tinha ali uma nova potência surgindo, né? Principalmente os Estados Unidos, outros também, Alemanha, Japão, mas os Estados Unidos ali pegando o bastão. Apesar do discurso liberal, tinha muito pouco liberalismo em termos de política de Estado, né? Lembrando, por exemplo, que o primeiro banco central foi, se eu não me engano, foi o Fed, né, em 1913. A lei antitruste também foi nos Estados Unidos. E também nós vemos hoje uma transição, né, dos Estados Unidos, que é o grande propagador do pensamento neoliberal, para a China, né, que também tem políticas que são absolutamente não neoliberais, né, em grande parte. Então, isso aí, nos dois tempos, teve mudanças geopolíticas, né, tensionamentos, e a impressão, assim, né, que tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, o pensamento liberal, que na época era o laissez-faire, né, e agora é o neoliberalismo, eles representaram, de certa maneira, uma putrefação do sistema capitalista. Tanto que depois você, né, o Keynes, ele, já no pós-Versalhes, ele já vai trazer uma série de questionamentos ao que estava acontecendo. Então, e aí é o seguinte, isso aí traz mudanças geopolíticas, né? Lá naquele período teve a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, e isso aí, graças a Deus, a gente não teve isso, né? Uma guerra mundial, hoje seria muito mais grave, apesar de ter uma série de guerra híbrida, essa coisa toda. Mas aí trazendo especificamente a pergunta, é o seguinte, Cláudio, a gente pode considerar que dentro desse quadro hoje geopolítico, que a gente vê deflagrado, em que os Estados Unidos, né, a impressão que os Estados Unidos muito clara de uma nação que também parece que perdeu um pouco seu caminho, né, entrou ali, a pessoa mas parece que acreditou em parte no seu próprio discurso, né, uma certa arrogância,
E quando a gente vê, por exemplo, o próprio sucesso da China, né, dos países orientais, e no enfrentamento da pandemia, na implantação de políticas econômicas, investimento, e os Estados Unidos derrapando, qual seria a sua visão, quais as implicações geopolíticas disso, pensando, por exemplo, e aí a minha pergunta, a questão é o seguinte, temos o risco da América Latina tornar-se de fato mais do que um quintal, na verdade, uma propriedade, né, numa tentativa de cercamento dos Estados Unidos como proteção ao expansionismo chinês? E aí seria um pouco nesse sentido, se essa poderia ser uma implicação geopolítica no qual todo esse processo que você discute, questão da Lava Jato, já demonstra porque isso vem correndo por toda a América Latina, né? Principalmente na América Latina. E aí uma outra pergunta que seria o seguinte, tendo em vista a similaridade, a meu ver, desses dois períodos, valeria a pena, por exemplo, a gente retomar a leitura de autores que refletiram sobre aquele momento? E aí, quando eu falo desses autores, eu penso em especial o Polanyi, que faz uma crítica ali nos anos 40 muito contundente ao pensamento liberal da época, né, ao liberalismo da época, inclusive já encaminhando algumas críticas ao von Mises, ao Hayek, naquele período. Por exemplo, para refletir até, não digo nem esperança, mas um conceito que para mim ficou muito marcado, né, nos principais livros dele, que o quanto o liberalismo extremado ele começa a acionar mecanismos de autoproteção das sociedades. Se a gente poderia, por exemplo, identificar esses mecanismos também, esses mecanismos hoje em funcionamento no mundo, e se isso poderia ser, talvez, aí um caminho de esperança e talvez, de atuação política para o futuro. Obrigado aí. Eu não entendi do fim, quando você falou, desculpa, o Robson, identificar mecanismos, quais mecanismos em relação de autoproteção da sociedade. Eu não me lembro bem, eu tenho que o Polanyi, ele pega e fala, quando você tem aquele liberalismo extremado, aí as sociedades começam a ter reações, né? Porque as sociedades não aguentam, porque é uma implosão, né, societária, né, uma fragmentação completa das sociedades, né? E aí pergunto se é possível identificar, se a gente pode resgatar esses autores, né, que falavam disso naquele período ali, né, de destruição do meados do século XX. Cláudio, temos aqui mais uma inscrição, que é o professor Leandro Bruno. Leandro, você quer fazer a fala agora? Porque a gente fecha já com a sua pergunta esse bloco e também deixa os debates, porque já está com 2 horas aqui aberto, né, a sala. Então, fique à vontade, Leandro. Pode fazer a pergunta. E é sempre bom recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e eu gostaria de inicialmente parabenizá-los aí pela iniciativa, Leandro, você, André e demais do laboratório. E também agradecer a fala, né, do professor Cláudio, uma fala com muita profundidade e faz a gente refletir sobre o mundo contemporâneo, né, e o Brasil, né, os problemas que nós temos passado. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se seria uma pergunta, né, na linha do que o Leandro colocou também, mais de ordem metodológica. Gostaria de perguntar ao Cláudio se é possível a gente estabelecer os nexos, né, as pontes, né, dessa leitura que o Dardot e Laval nos trazem sob influência, principalmente do Foucault e do Max Weber, de uma racionalidade que vai adentrando os poros, né, do Estado, mas do tecido social, e que, em alguns casos, parece uma história sem sujeito, né? E como é que, se é possível, na verdade, a gente fazer os nexos, né, de uma outra leitura do neoliberalismo, de uma economia política marxista, né, como um projeto político, um projeto de classe, né? E aí a gente identificaria essas classes, né? Aqui no chat, nas falas vão aparecendo, né, os sujeitos, né, os donos do poder, os donos do capital. Então, gostaria de fazer esse tensionamento, se a gente possível fazer esses nexos, né, essas conexões dessas duas leituras hoje do liberalismo, né? Obrigado e, novamente, parabéns aos organizadores e ao Cláudio, né, pela excelente palestra. Obrigado, Bruno, Leandro Bruno. Inclusive, só para lembrar a todos aqui que o Leandro vai estar com a gente aí
em junho, né? Então, quer dizer que no mês que vem nós vamos receber a professora Arlete Moisés Rodrigues, e em junho o Leandro Bruno vai estar com a gente também com a fala. Ô, Cláudio, fique à vontade André, para... desculpa te interromper, só porque maio são as férias, né? O recesso da nossa instituição, então é por isso abril, junho. Cláudio, só para deixar na sua conta aí de mais duas questões que foram lançadas aqui no chat. O Vinícius pergunta o seguinte... Você não quer deixar eu responder as três, não? Que já tem muita coisa aqui. Eu acho que são perguntas simples. A pergunta dele é a seguinte: se o Lula vier como candidato, muda a situação da Petrobras? Essa é a pergunta dele, do Vinícius. E o do Juscelino, ele pergunta o seguinte: com a mudança do atual desgoverno, ou seja, mudaria também o desmonte, né? Então, no final das contas, é a mesma pergunta, né? E uma outra é a seguinte: qual a diferença em reestatizar e renacionalizar? Se tem diferença. Então, é isso. Fique à vontade aí, sei que tem muita coisa para você falar. Bom. Então tá, gente, obrigado pelas questões. São questões que são extremamente, algumas, difíceis de responder, mas eu vou tentar, né, na medida do possível. Quando o Leandro Dias fala, né, vou pegar na ordem das questões, viu, Leandro? Obrigado aí pela questão. Quando você faz a pergunta onde haveria liberdade ainda no neoliberalismo, né? Eu acho que, inclusive, de uma certa maneira, essa resposta vai dialogar um pouco com o Robson e com o Leandro Bruno, que é o seguinte: olha, eu acho que a gente deve, e para mim é um dos aportes do Foucault, e um dos aportes que o Laval e Dardot, que eles vão fazer críticas ao Foucault, em particular nesse último livro que eu citei, Dominar, né? Um dos aportes que no livro que o Laval publicou sobre Foucault, Bourdieu, a questão neoliberal, que ele diz que é importante e que eu, no estudo, na leitura que a gente fez no grupo de estudo aqui, do livro O Nascimento da Biopolítica, que é o livro onde Foucault trata efetivamente do neoliberalismo, uma questão central, e que eu acho que é a particularidade, viu, Leandro Dias e também Leandro Bruno e também Robson, da abordagem do Foucault, é que ele distingue neoliberalismo de neoclássico, de economia neoclássica. E isso é importante porque há uma confusão muito grande, e depois eu vou explicar por que é importante, entre o que seria o neoliberalismo e como se o neoliberalismo fosse uma radicalização da teoria neoclássica. Então, nós não temos talvez tempo aqui para aprofundar no debate, e isso para mim é uma coisa muito importante, é que ele vai demonstrar que os neoclássicos, grosso modo, defendem de uma certa maneira, e defendiam, e muitos até hoje tentam teorizar, e inclusive está nas próprias bases daqueles que teorizam e debatem as crises econômicas, o mercado, defende uma espécie de naturalização do mercado, né? Quer dizer, a penetração do mercado em todas as instâncias, e o mercado como algo, vamos dizer assim, selvagem, e que o poder político deixaria de fora, né, enquadraria, mas não se meteria nele, né? Isso é um dos pontos, me parece, centrais aí aquela coisa da teoria do valor-utilidade, que todo mundo conhece, e de se atingir o equilíbrio dos preços, né? E que isso teve repercussões na geografia econômica, com a ideia de equilíbrio espacial de vários outros teóricos. Ora, o que o Foucault vai trazer a partir das análises que ele faz, tanto do Hayek, né, do von Mises, mas também que se opera uma transformação do trabalho, né, propriamente dito,
né, pelo Becker e outros, né, em capital, a ideia do capital humano, né, que é o empresarialismo que todo mundo vê. Quer dizer, aí não é elogiar, dizer que é bom, mas há aí, do ponto de vista da análise do Foucault, uma demonstração de um outro modo, de uma outra arte de governar, como ele chama, né, da governamentalidade, que nos interroga e que nos coloca problema pela transformação teórica e a tentativa prática deles fazerem isso, de transformar o trabalho em capital, por exemplo, entende? E inclusive, muitos teóricos neoliberais não discutem a teoria do valor, né? O que é interessante, quer dizer, de ver por que eles não discutem a teoria do valor. Eu só elenco algumas coisas aqui para o debate, viu, Leandro, Bruno, mas essa questão, bom, aí da questão eu não sei se eu me fiz entender ou eu consegui responder, né? Mas, por exemplo, quando o Robson Dias coloca a questão da similaridade, eu acho que, historicamente, daí é um dos métodos nominalista do Foucault, e que tem seus limites também, como método nominalista, por uma série de outras razões, em particular em relação à transformação da soberania, mas que permite sair daquilo que ele chama os universais. Quer dizer, de tentar entender esses processos críticos a constituições teóricas e práticas e mostrar a particularidade teórica dos eventos. Quer dizer, por mais similaridade que haja entre fim do século XIX e o século XXI, você tem transformações importantes da forma de governo que conseguem ativar nos indivíduos percepções e formas de subjetividade que os colocam no jogo econômico, mesmo que excluído e dominado, e que inculcam uma espécie de crença nesse jogo. Então, que é bastante diferente das formas que se tinham no fim do século XIX, com os neoclássicos, etc. É uma outra teorização que leva em conta a epistemologia de uma época, as diferentes forças em presença teórica, e que demonstra que o neoliberalismo, como Foucault chama, associado à questão da governamentalidade, da sociedade disciplinar e da segurança, ele resgata e se sobrepõe às sociedades soberanas do passado, mas ele introduz essa ideia do governo dos homens pela economia, né? E não dizendo que a economia seria o aspecto principal político, como você cita, Leandro, Bruno, Max Weber, né? Que traz a questão de como que se constrói nas sociedades ocidentais as racionalizações a partir do capitalismo. Foucault inverte essa questão. Quer dizer, o que ele tenta abordar é que, para além dos aspectos econômicos, a economia política e a própria economia, ela é antes processos de relação de poder e de dominação que envolvem relações de força que não necessariamente coloca a questão da infraestrutura e da superestrutura, né? Quer dizer, que eu teria as questões do Estado, as questões políticas, com a necessária superestrutura de uma infraestrutura econômica. As coisas são mais, vamos dizer assim, misturadas, são menos evidentes essas estruturas de abordagem dessas questões. Mas eu, para concluir, eu não sei se eu consegui responder tudo, eu estou falando demais, acho sim, pelo menos é uma tentativa que eu faço e que a gente faz, de tentar ver, há um livro que foi lançado há 5 anos atrás na França, infelizmente não foi traduzido aqui, de Foucault e Marx, né? Onde tem o Balibar, que trabalhava com Althusser, vários filósofos marxistas e tal, o próprio Dardot, que, junto com Laval, também professa, de uma certa maneira, um certo marxismo, mas um marxismo não ortodoxo, porque, às vezes, uma certa leitura marxismo ela passa, diz, por exemplo, o Laval, ela paga um preço analítico muito grande
quando prioriza essa questão da infraestrutura e das leis de crise sistêmica do capitalismo, né, da tendência da acumulação do capital a partir da teoria do valor, é que deixa de ver essas mutações, essas adaptações que traz o próprio neoliberalismo e que relança cada vez o capitalismo sem necessariamente o capitalismo atingir um fim. Entende? Eu não sei se ficou claro, mas é debate para muito tempo tudo isso, e acho eu muito novo, apesar... bom, não sei se eu consigo. É isso. Cláudio, vai responder mais algumas questões ainda? Sim, tem as duas outras dos estudantes. As perguntas foram mais objetivas, né? Olha, Lula muda a Petrobras, é o que ele está dizendo. Muitas entrevistas que eu fiz na Petrobras, de uma certa maneira, demonstravam que havia conflitos durante o governo do Lula, mas o Lula foi o cara que, ouvindo o Guilherme Estrela e outros, né, por exemplo, tirou vários campos do pré-sal de leilões, né? Inclusive o Eike Batista... porque a gente fala também muito das multinacionais, mas você vê como que esse ethos, né, neoliberal está presente de maneira generalizada na sociedade, inclusive engenheiros técnicos de primeiro plano da Petrobras, que saíam com informações dos campos e tudo. Quer dizer, não precisava só ter espionagem, né? Várias pessoas que eu entrevistei, que eram responsáveis e que também estavam junto ao pré-sal, lá em meados dos anos 2000, disseram, olha, os dados, todas as informações produzidas, que são extremamente complexas, não tinham uma proteção particular para ele. Tem pessoas que pegavam o pendrive e copiavam tudo, e levaram para o Eike Batista, por exemplo, que tentava exatamente concorrer num campo do pré-sal que ia entrar em leilão. Você vê como essas questões multinacionais que eu mostrei e tal, elas têm seus ecos e seus correspondentes que atravessam transversalmente nas elites na classe dominante brasileira, que são solidárias desse tipo de coisa, dessas relações do empresário, etc. etc. E, claro, essa questão de mudança do governo... Bom, nós todos esperamos, né, que o Lula é a nossa esperança, ou que talvez, e aí eu acho que é uma discussão sobre essa questão da soberania que está implícita naquilo que eu trouxe, como é que nós poderíamos pensar numa crítica, e aí acho, Leandro Bruno, que juntaria com aquilo que você fala, como nós podemos pensar numa crítica que vai para além da defesa do Estado, que nos aprisione nessa espécie de soberania eterna, mítica, e que nos compõe e que faz com que nós, mesmo críticos do Estado, etc., usássemos, como muitos movimentos de esquerda usaram no passado, o próprio Estado como forma de transformação da sociedade, enfim, que abre um outro debate. E aí me leva à questão, também, não sei se é o Juscelino ou outra pessoa, que falou da questão de reestatizar e renacionalizar, se é a mesma coisa. Olha, o Estado, como uma espécie de universal que vem do Ocidente e que se coloca como processo operador das relações políticas e das relações de força, ele geralmente, não necessariamente, seria o equivalente, por isso que se fala Estado-nação, à nação. Mas nós sabemos, já desde há vários anos, como, por exemplo, na Bolívia, que é um Estado plurinacional. A Espanha é um Estado plurinacional. Então, a ideia das nacionalidades diversas ela não coaduna e não coincide contemporaneamente com a ideia de Estado. Mas quando eu falo e uso a palavra desnacionalizar, no caso do Brasil, é que eu estou me referindo a uma ideia de nação que havia no passado associada à construção do Estado. Por outro lado, também, renacionalizar não implica necessariamente que o Estado tenha o controle sobre essas empresas. Mas eu acho que vai ser extremamente difícil um novo governo fazer isso, que é o que fez o governo socialista em 1981 na França,
e que sofreu pressão de toda a Europa na época, e o governo socialista gradualmente assumiu os preceitos neoliberais a partir de 82, 83, 84, e foi negando tudo até o ponto que perdeu seu eleitorado, que hoje vota em parte para a extrema-direita, etc. Enfim, mas ele prometeu, me parece, falando que ia refazer isso. O problema é todo o terrorismo e o Estado brasileiro, isso que eu queria dizer, você muda o governo, mas você não muda a governança do Estado, né? O Estado hoje, nas suas categorias intermediárias, o Estado profundo, como queiram chamar, a exemplo dos Estados Unidos, os procuradores da República, os juízes federais, juízes estaduais, as diferentes facetas do Estado em seus ministérios, está muito penetrado, você basta ver os discursos, basta ver as leis, basta ver por essa questão do neoliberalismo. Então, vai ser um trabalho de mudança profunda do Estado. Porque o governo do PT, por exemplo, fizeram muito concursos durante seus governos. Cadê os defensores no interior do aparelho do Estado dessas questões? Como tem poder de confrontá-las? E muitos adotaram o discurso e as práticas neoliberais, eles simplesmente mudaram, né? Essa porta giratória entre o poder público e o setor privado, que a gente conhece, ela é muito grande na Petrobras, na ANP, em outras empresas, o Banco Central, etc. Enfim, é uma tarefa hercúlea. Eu acho. Já diminuiu bastante as pessoas aqui, eu acho, né? Já foi para 40, já estávamos em 75, 71. Eu acho que foi uma das atividades, Cláudio, que nós tivemos um grande público, assim, né? Que bom. A gente só até quer agradecer, porque, na realidade, o tema que você trouxe traz um debate da ordem do dia, né? A gente tem uma aplicação prática. Eu queria lembrar o debate que você provocou agora, né? Os colegas fazem uma pergunta sobre a questão do neoliberalismo e a questão sobre aproximação ou não, sucessões políticas, mas uma palavra que você citou aí nessa parte final na realidade, se trata de um problema da concepção de Estado que nós temos, né? Esse Estado moderno, ele traz um problema em sua natureza, né? Ou seja, como lidar com a gestão política desse Estado em um contexto neoliberal, né? Não parece, mas assim, a gente estava discutindo com os alunos de América Latina que o consenso de Washington, do final dos anos 90, aparece como cartilha da ordem do dia, né? Uhum. E permanece até hoje. E a América Latina é palco desses experimentos, né? Pode falar, né? Não, e é isso, bem, eu acho que concordando com tudo que você falou. Eu agradeço por essa observação, porque é o seguinte, o Estado, e uma das críticas que agora, nesse último livro do Dardot, ele faz, parece que o livro dele sobre neoliberalismo de crise, neoliberalismo de guerra, vai ser publicado pela Elefante, a mesma que publicou o último livro, Foucault, Bourdieu, que eu recomendo, que é muito bom, e a questão neoliberal do Laval. Eles vão empreender, como eles fizeram no Comum, eles são muito bons, né? Uma genealogia do Estado, desde a Idade Média, desde Roma e etc., chegando no tempo contemporâneo e apresentando no último anexo, né, um capítulo, uma divergência com Bourdieu sobre essa questão da soberania, que também me inspirou muito essa fala de hoje, quer dizer, porque Foucault prioriza efetivamente, ele fala da soberania, ele faz tipologias entre soberania, sociedade disciplinar, sociedade da segurança, que corresponde essas duas à sociedade neoliberal, dizendo que é uma sobreposição histórica desse, mas ele não interroga mais profundamente o Estado, como, por exemplo, fez Bourdieu, como fez Poulantzas, como fez outros, e é o trabalho que eles tentam fazer. E dizendo o seguinte, que, na realidade, haveria uma tendência aí no último Foucault de pensar que
apesar que o Estado continua, apesar da importância do Estado, apesar de Foucault falar que, como nunca durante o neoliberalismo, o Estado se faz valer, etc., utilizando repressão, etc., né, ele deixa, de uma certa maneira, uma interrogação mais aprofundada sobre o Estado de lado. E o Dardot-Laval vão dizer, o que é importante no Foucault é o que ele diz, e isso eu acho importantíssimo, e está lá no livro dele sobre o nascimento da biopolítica, é nem ser estadocêntrico, nem ser estadofóbico. E o Foucault vai mostrar como os neoliberais construíram a teoria da fobia do Estado usando o próprio Estado. Isso é muito interessante, né? Como que os neoliberais vão criar uma espécie de oponente dizendo que os keynesianos, todos os intervencionistas que estão no prolegamento do liberalismo, que eles seriam, todos eles, associados ao nazismo, né? Então, está no Hayek, está também nos ordoliberais alemães, que constrói o campo de adversidade botando todos aqueles que pregavam algum tipo de intervencionismo como produto de uma sociedade que o nazismo seria o resultado desse tipo de intervencionismo. Olha, o nazismo era um partido-Estado, ele não se inscrevia na ordem liberal. Então, eles transformam, teoricamente, a questão do Estado, e eles têm essa tendência de criar, e isso eu vejo que, por exemplo, Bolsonaro e família, Steve Bannon, Trump, etc., juntamente com, e baseado em Hayek, Von Mises e tudo, eles têm uma estratégia que eu chamei aqui na hora que eu estava falando de inversão. Eles vão criar as condições de possibilidade do seu próprio discurso, você está entendendo? E isso não é qualquer coisa, porque quando o Bolsonaro e seus filhos e Olavo de Carvalho vão falar que qualquer tipo de intervenção é comunismo ou é nazismo, indiferenciando as coisas, eles estão se referindo a esse tipo de método teórico, entendeu? Que nós não deveríamos negligenciar, porque, entende? Eles constroem imaginariamente essas condições de possibilidade do oponente. Então, construo o meu opositor. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas, para mim, do ponto de vista da guerra teórica, da guerra neoliberal, da guerra híbrida hoje, que vários teóricos têm discutido, isso é uma das estratégias de desmobilização e de diversão política e de jogar as pessoas umas contra as outras. Eu acho que nós temos que entender isso teoricamente para poder nos confrontar a isso, né? Quer dizer que o Estado contemporâneo neoliberal, ele, ao contrário de se enfraquecer, ele se fortalece nas suas práticas de guerra ao seu próprio povo, mas fazendo passar essas práticas de guerra por um diversionismo e uma construção permanente de crise que joga as pessoas umas contra as outras. E aí eles vão se referir a uma mítica unidade nacional, né? E vão criticar, por exemplo, todos os particularismos étnicos e tudo, e vão colocar as pessoas contra os negros, contra os indígenas, contra os homossexuais. Enfim, eu vejo uma coincidência muito grande com os teóricos neoliberais, né? Desse tipo de procedimento interpretado, revisto e etc., pelas hostes do poder e pelas suas hordas. É isso. Obrigado, Cláudio. Já estamos no avançar das horas. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Nós queremos ainda reiterar o agradecimento ao Cláudio por todo o debate, por toda essa grande aula sobre Estado, neoliberalismo, todas as teorias. Eu fico muito contente, Cláudio, porque grande parte das suas referências que você trouxe, do Foucault em especial, são leituras que eu gosto muito, então me identifico muito com essa via interpretativa. Gente, a todos um abraço. Cláudio, se quiser fazer a última fala, né, de agradecimento. É isso. Não, eu que agradeço da oportunidade de poder compartilhar com vocês as minhas dúvidas, as minhas questões, porque tudo isso não está acabado, não é definitivo, é um caminho que eu estou tomando aí teórico, que não é só unívoco, mas que é essa tentativa de, a partir do Foucault, realizar essa operação de uma releitura crítica das interpretações que nós temos muitas vezes. Eu não tive tempo de comentar aqui, mas isso tem
tem repercussões do ponto de vista do território, do ponto de vista da epistemologia, da forma como a gente aborda o espaço, aborda território, aborda escala, que eu acho que é uma ressonância no mesmo campo epistemológico do neoliberalismo e da forma como a gente constrói essas categorias. Enfim, para um outro debate. Eu agradeço, André, agradeço Leandro Bruno, Leandro Dias e todos os demais colegas que ficaram até essa adiantada hora aqui no debate. Ainda tem 30 e poucos que aguentaram. Tá certo. Gente, nós vamos encerrar a gravação.